Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia e a sua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Nós estamos mais uma vez aqui te buscando pela manhã, te buscando em primeiro lugar, porque sabemos que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso auxílio, a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa direção. Por isso, Deus, nós queremos declarar que somos fracos, que somos frágeis, que somos incapazes de fazer o que é necessário, Senhor. Porque tudo vem de Ti, tudo vem, toda a nossa força, todo o nosso ânimo vem de Ti, Senhor. Às vezes nós olhamos pessoas em depressão, pessoas presas no passado, em dificuldade e que sofrem, mas nós temos o Senhor como nossa força, Pai. Como igreja nós temos colocado a vida do Luca, do Luiz Carlos nas Tuas mãos, pedindo a Deus que o Senhor faça um milagre, que o Senhor encontre um doador, que ele possa melhorar e mostrar o testemunho da Tua graça e do Teu amor, Pai. Obrigado pela força, pela determinação e pela convicção da fé que ele tem no Senhor, e que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando e cuidando de toda a família, para que eles possam descansar nos Teus braços, Pai. Te agradecemos hoje pela palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos direcionar, nos ensinar, nos quebrantar, Pai. Quebra nosso orgulho, egoísmo, que possamos enxergar dentro da Tua palavra, Deus, a Tua mensagem para nós hoje, a Tua mensagem geral, Teus ensinos e também algo direcionado para nós, para o nosso coração, Pai. Te agradecemos, entregamos a nossa vida a Ti, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje nós vamos fazer Obadias e Jonas e terminar 2 livros em uma devocional só, né? Ao todo deve dar umas 3 páginas no máximo de Bíblia, mas tem coisa aqui para falar até amanhã, né? Mas o importante é a gente estar pegando os pontos gerais e entendendo a nossa caminhada, né? Então, dentro dos nossos profetas menores aí, nós já andamos por Oséias, Joel e Amós, agora vamos para Obadias e Jonas, né? Obadias, vamos lá, vamos começar Obadias, né? Quem leu Obadias ficou contente, quem gosta de leitura curta, né? O menor profeta de todos, só 21 versículos, né? Você lê 21 versículos, o dia que você fala assim, nossa, hoje eu quero ler um livro inteiro da Bíblia. Aí você vai para Obadias, lê 21 versículos e acaba, né? Mas não é porque ele é menor que ele tenha menos conteúdo, que ele tenha menos importância, mas Obadias ele é um livro que trata de... Eu considero Obadias um livro que trata de responsabilidade e de problemas familiares. Você vai entender daqui a pouco por que problemas familiares, né? O nome Obadias significa servo do Senhor, servo do Senhor. Então Obadias, ele era um servo do Senhor. A gente não tem muito relato sobre Obadias, nós não temos nada, quase nada de referência de Obadias na Bíblia. O que a gente sabe aqui pelos apontamentos, principalmente na ideia que ele fala sobre os versículos 10, 12, 17 e 21, que ele era de Jerusalém, da tribo de Judá. Então ele era da parte sul do reino de Deus, ele não era da parte norte, e ele vivia, e ele era assim, se a gente lembra quando eu coloquei a parte cronológica dos profetas menores, dentro da cronologia, começando dos mais longe, lembra que assim, o mais longe, o ponto aqui é o zero, né? É Jesus Cristo. Então o mais longe seria mais perto da criação. Então tenta lembrar isso, né? No Velho Testamento você conta de trás para frente, né? Então o ano 700
é antes do ano 600, entendeu? Porque ele vai decrescendo. O antes de Cristo vai sempre decrescendo. Então é ano 700, ano 600, ano 500, ano 400, até chegar no zero. Chegou no zero em Jesus Cristo, começa crescente. Ano 100, ano 200, ano 300, ano 400, tá? Então, assim, por isso que não pode confundir. Quando você olha para uma linha do tempo, você tem antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, a contagem é decressiva, porque ele vai chegar no zero. Ele vai crescer para chegar no zero. E aqui de Cristo em diante, ele vai andar para frente. Então, o Obadias é o mais antigo dos profetas menores. Ou seja, se você colocar numa ordem cronológica, o primeiro livro que foi escrito foi Obadias, né? Dentro dos textos de profetas menores. Diz os teólogos, né? Eu não sei como que eles podem provar isso, mas que Obadias ele era contemporâneo de Elias e Eliseu. Então ele vivia nessa mesma época de Elias e Eliseu. Então se você for ver a questão de Elias e Eliseu, a gente vai lá para Samuel Reis, né? Primeiro para Reis, e ver como que os profetas eles estavam inseridos, né, naquele contexto de começo dos reis, né, dos reis que eles estavam sendo entronizados ali naquela época, né? Então é uma profecia praticamente difícil de se entender, mas a gente vai ver que não é muito não, mas ela é carregada de advertências divinas e ela é uma palavra contra o pecado de Edom. E é por isso que a gente eu quero trazer para vocês a ideia de que Obadias ele vai tratar um pouquinho dos problemas familiares. E eu achei até interessante que uma coisa que Deus falou para mim nesse período, nessa devocional, no preparo dessa devocional, para mim, um dos maiores problemas na vida de um cristão se encontra quando a gente tem problemas na família, né? Os problemas de família são os maiores. Você pode ter problema financeiro, você pode ter problema de doença, mas eu acho que os maiores problemas de todos são quando os problemas acontecem dentro de casa, né? É briga de irmãos, é briga de pais e filhos, é briga de pais com pais, né? E aí a gente tem, eu acredito, para mim são os piores problemas, os mais difíceis de ser resolvidos, né? E sempre que eu penso num problema familiar, eu penso em Jonas. É engraçado, né? Eles estão um do lado do outro, mas eu penso em Jonas porque aquele momento em que Jonas fica dentro da barriga do peixe, para mim, são os problemas familiares. É um negócio sem solução, é um negócio que você fica apertado, preso. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas por que Obadias é um livro que fala sobre problemas familiares? Porque a gente precisa voltar um pouco na história, né? Obadias está falando sobre os Edomitas, sobre Edom. E quem é Edom? Edom é o outro nome para Esaú, né? Então o nome Edom vem da palavra Esaú, né? Esaú significava o peludo, né? E Edom significa vermelho, que seria a sopa vermelha que o Edom gostava tanto, né? Que o Esaú gostava tanto que vendeu a sua primogenitura por conta de uma sopa, né? Voltando um pouco da história, Isaac e Rebeca tiveram dois filhos gêmeos. Um chamava Jacó e o outro chamava Esaú. Jacó se tornou Israel e Esaú se tornou Edom. Então, assim, essa briga desses irmãos, ela vem desde do nascimento dos bebês, porque Jacó nasceu pendurado segurando o calcanhar do seu irmão. Então, quando nasce gêmeos, né? Quando tirou o primeiro gêmeos, eu acho que a mãozinha do Jacó saiu assim, né? Tava grudada no pé do Esaú, puxando o calcanhar. Então o nome Jacó significa enganador, aquele que
usurpador, aquele que quer as coisas do outro, né? E o Esaú, então, e o Jacó, eles provavelmente viviam em pé de guerra. E sabe qual é o grande problema, eu acho, para mim, né, pessoal? Eu acho que o grande problema de Esaú e Jacó não era exatamente Esaú e Jacó, mas eram o pai e a mãe. Por quê? Porque existia dentro desse relacionamento dos irmãos uma questão de preferência, o favoritinho. Sabe, você já viu gente, pai que tem, ah, não, meu favoritinho é esse aqui. E às vezes você pode até não falar, mas você demonstra que esse aqui é mais favorito do que o outro. E para mim esse foi um dos grandes problemas na vida de Jacó e Esaú. Por quê? Porque se os pais tratassem igual, provavelmente não teria essa briguinha um com o outro. O pai, o Isaac, amava o Edom, amava o Esaú. Porque ele era forte, porque ele era peludo, porque ele parecia com não sei o quê, né? E aí o Jacó, ele era, sei lá, um menino sem pelo. De repente ele era japonês, né? Porque japonês não tem muito pelo, mas assim. Ele não era, ele era mais fraquinho, menor, e aí ele virou o queridinho da mamãe, né? Então o Esaú virou o queridinho do papai e o Jacó virou o queridinho da mamãe. E eu acho que tudo isso ele vai agregando dentro da situação para criar rivalidade. Você entende que você está criando uma competição? Quando você tem um queridinho aqui, um queridinho ali, aí você começa a criar competição. E essa competição começa a gerar rancor, começa a gerar vingança, né? Então, assim, o Jacó queria a primogenitura do Esaú. O Jacó foi esperto e esperou Esaú voltar da sua caçada, super cansado, né, quase morrendo de fome, e faz uma super comida na frente do Esaú, o lugar que ele ia passar. E aí ele fala, e aí o Esaú falou, me dá uma comida aí. Só se você vender a sua primogenitura. O Esaú fala, o que adianta ter primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá esse negócio aí. E aí ele vende a sua primogenitura. Então assim, houve um problema de Esaú por conta de não valorizar, desvalorizar o valor da primogenitura, dos valores da família, e o Jacó por enganar o seu irmão, querendo usurpar uma coisa que não era dele, né? Então, assim, e é engraçado, né, pessoal? Os dois estão errados, não tem um que está certo e um que está errado. Aí você olha para os pais também estavam errados, porque se eles não trabalhassem essa questão de favoritismo, não criasse favoritismo entre os filhos, talvez não aumentasse essa rixa entre eles e eles pudessem conter. Então, por isso que eu olho para Obadias, trazendo essa palavra sobre os edomitas, sobre os crimes dos edomitas, e eu vejo que isso é um problema familiar. É um problema que se desenrolou ao longo da história e que talvez esteja vindo até hoje, né, na descendência de Israel com a descendência de Edom. Então, depois de certo tempo, o nome de Esaú virou Edom e o nome de Jacó virou Israel, né? E aí a gente vê Israel e Edom vivendo junto nesse complexo das 12 tribos. Então os temas aqui, ele vai falar muito sobre, muito não, né? Ele vai falar sobre a maldição e sobre a bênção. E é interessante a gente ver que o Obadias ele está ligado numa palavra que foi soltada lá em Gênesis capítulo 12, 1 e 3. Né? Vamos abrir lá Gênesis capítulo 12, 1 a 3. É uma palavra que Deus fala para Abraão, mas ela para os teólogos, eles fazem essa conexão de bênção e maldição. 12, Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei o que o abençoarem, amaldiçoarei o que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão
abençoados. Então, para quem que é essa palavra? Essa palavra está sendo trazida para Abraão, mas quem foi o pai das 12 tribos? Da onde veio a geração do povo de Deus? Veio de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Provavelmente essa profecia de Gênesis 12 começou a se cumprir na vida de Jacó, né? E Jacó, e aí você tem os que abençoarem serão abençoados e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Edom amaldiçoou Israel e é por isso que ele foi amaldiçoado. Mais uma vez, lembrando, o que é uma maldição? Às vezes quando a gente pensa em maldição, a gente pensa em macumba, candomblé, né, esses mesa preta, sei lá, jogando feitiçaria em cima. Não, 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 não. Na Bíblia, a maldição, quando a gente fala em maldição, a gente fala em julgamento em relação ao pecado, em relação aos crimes, em relação à desobediência, em relação à idolatria, né? Então, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, o Obadias ele tem essa pronúncia, né? Essa proclamação de bênção e de maldição. Os temas interrelacionados dentro do livro de Obadias praticamente são dois: o castigo de Edom por amaldiçoar Israel, e o segundo tema seria a restauração de Judá, abrangendo, e Judá vai abranger Edom no seu território, né? Então, de uma certa maneira, a ideia é que Judá vai dominar totalmente sobre as terras de Edom. Existe uma dificuldade aqui em Obadias que esses 21 versículos de Obadias, eles aparecem no livro de Jeremias, capítulo 49. Se você ler com cuidado, Jeremias 49, de 7 a 22, você vai ver que esse texto de Obadias está meio que inserido dentro do livro de Jeremias. Mas quem escreveu primeiro? Obadias escreveu primeiro. Então, provavelmente, Jeremias usou do recurso das escritas de Obadias para incluir dentro do seu livro sobre do livro de Jeremias. Então, assim, mais uma vez, né? Não é plágio, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas então ele plagiou, não. A gente pode usar a referência daquilo que já foi pregado, daquilo que foi usado, dos livros que já foram escritos, e a gente pode usar isso para estar acrescentando dentro da nossa mensagem, né? Para melhorar a nossa mensagem. Afinal de contas, pessoal, nada é novo nesse mundo, né? O dia que alguém chegar para você e falar assim, nossa, encontrei um negócio na Bíblia que ninguém nunca viu, desconfie, desconfie. Por quê? A Bíblia está sendo estudada há mais de 2000 anos. Tem teólogo que já viu de cabo a rabo todas as letras da Bíblia. Aí um camarada vai chegar e vai falar assim, encontrei um negócio aqui que ninguém nunca viu. Não tem, pessoal. Olha a quantidade de teólogos, de estudiosos, de pessoas que estudam a Bíblia que já viram isso. Aí você vai falar que você encontrou uma coisa nova? Não tem nada novo, né? Tá tudo aqui na Bíblia. O problema maior que eu vejo é a gente não sabe utilizar isso aqui. A gente não sabe interpretar isso aqui, né? E quando alguém vem assim, muito empolgado, falando, nossa, encontrei uma coisa nova na Bíblia, ninguém nunca viu. A primeira coisa que me vem na minha cabeça é heresia, heresia. Como que você vai encontrar uma coisa nova assim que ninguém nunca viu? Não. Tá tudo aqui na Bíblia. Se você procurar os comentários, se você estudar, se você vê tantas pessoas, mais de 2000 anos de estudo que as pessoas estudam essa Bíblia, essa palavra de Deus, é o livro mais lido no mundo. E aí você vai falar que encontrou uma coisa nova, né? Então, assim, toma cuidado com isso, né? O esboço de Obadias, né? Obadias ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala que Deus declara guerra sobre Edom e a segunda parte fala da promessa de Deus por uma nova ordem moral, né? E aí acaba o livro. Vamos lá, vamos dar uma caminhada em Obadias aqui, né? O versículo 1 é o cabeçalho do livro, que ele diz assim, a visão de Obadias. Assim diz o Senhor soberano, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor,
um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Então esse aqui é o cabeçalho do livro. O livro está falando quem escreveu, quem recebeu a mensagem, quem recebeu a visão e para quem que ela está falando. Ela está falando especificamente para Edom, que é irmão de Judá, é irmão de Israel, né? Então ele está dando essa indicação para nós. O versículo 2 a 4, ele vai falar que Deus é contra a soberba de Edom. Ele diz assim: veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha, você que vive constrói a sua morada no alto, nos montes, você diz a si mesmo: quem pode me derrubar, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas? Dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Né? Então aqui ele está falando sobre a soberba de Edom, a arrogância do seu coração tem te enganado. Olha só que interessante, geralmente quando nós nos tornamos soberbos, quando nós achamos que nós conhecemos tudo, né, a gente acaba ficando cego para entender as coisas e nós deixamos de ter um coração ensinável, né? Eu ainda tô com essa palavra na cabeça porque segunda-feira lá no Chapel do Rice a gente teve uma palavra sobre o coração ensinável, né? E eu vejo, quando você tá soberbo, quando você acha que você sabe de tudo, né? Você começa a ficar cego para entender as outras coisas, né? Então eu creio que uma pessoa saudável é uma pessoa que tem um coração humilde em querer aprender sempre, né? Eu lembro que um dia uma pessoa, acho que foi não lembro se foi num acampamento, em algum lugar, ele falou assim: pastor, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele veio me explicar, né, sobre algum dos discípulos. Ele veio falar: não, deixa eu explicar para você como que é isso. Pô, mas eu sei a vida dos discípulos, né? Eu sei como eles foram chamados, eu sei como eles caminharam, mas mesmo assim, sabe? Quando alguém vem falar uma história, eu vou dar uma dica para você, né? Quando você vai ouvir uma pregação, aí o camarada na pregação fala assim: hoje eu vou trazer uma palavra sobre o filho pródigo. Aí, sabe o que vem na sua cabeça? Ah, já sei essa história eu já ouvi 1000 vezes. Já ouvi 1000 vezes. Soberba, isso é soberba. Isso é soberba. Deixa eu contar, vou trazer uma palavra sobre o filho pródigo. Ah, já sei decor, mano. O mais novo vai lá pedir o dinheiro do pai, o mais novo vai fugir, vai dar tudo errado, vai estar em crise, vai comer comida de porco, vai voltar pro pai e o filho mais velho. Você entende, pessoal? Isso é soberba. Sabe, uma pessoa humilde, uma pessoa que fala assim: hoje nós vamos pregar sobre o filho pródigo. Sabe o que você vai fazer? Pegar uma caneta, pegar um lápis, pegar um caderno e falar assim: meu, como eu já ouvi 1000 vezes essa história, eu preciso prestar mais atenção porque tem alguma coisa que eu ainda não peguei e que Deus quer falar comigo sobre isso. Você entende, pessoal? Esse era o grande pecado de Edom, era a soberba. Porque eles achavam assim, se você for pensar que Esaú era o filho mais velho, o queridinho do papai, né? Vamos dizer, numa cultura paternalista, né? Onde o pai é a figura principal dentro da família, ser o queridinho do papai te gera um orgulho muito grande, né? Eu sofria um pouco em casa quando eu era pequeno. Se minha mãe tiver, ela vai me dar bronca depois. Mas eu falava que o meu pai gostava mais da minha irmã e a minha mãe gostava do meu irmão. E eu ficava cuidando dos cachorros, né? Mas assim, quando você se sente o queridinho, é gostoso, né? É gostoso, porque você é o queridinho do papai. Mas assim, seus irmãos não pensam isso. Você entende? Seus irmãos não pensam isso. Porque todo mundo queria ser o queridinho, né? Inclusive, assim, eu e minha irmã, a gente brigou muito até a juventude, porque a gente brigava pra ter a atenção do papai.
a gente tentava mostrar as nossas melhores qualidades para ganhar, para conquistar a, a confiança e ser o queridinho do papai. Aí um belo dia a gente abriu o olho e falou assim, meu, o que a gente estava fazendo? Vamos parar com essa besteira e vamos voltar a ser amigo. Mas você sabe quando que a gente voltou a ser amigo? Com 23 anos só. Eu perdi um tempão de amizade com a minha irmã. Hoje a gente é melhor amigo. A gente anda super junto. Mas a gente perdeu toda a nossa juventude que podia andar junto. Por quê? Orgulho, soberba, competição, busca de favoritismo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vocês têm que alertar os seus filhos contra isso. As próximas gerações precisam ser alertadas contra isso. Então quando você pensar na sua família, pensa em Obadias. Pensa em, puxa, como que eu vou fazer para trabalhar essa questão, né, dessa briga entre irmãos e ensinar os meus filhos a não tratar filhos com favoritismos, mas tratar eles com igualdade, né? Deus, ele não olha com favoritismo, né? Deus olha como treinamento de pessoas. Jesus Cristo andava com 120 pessoas. Das 120 pessoas tinha 12 que eram discípulos. Dos 12 tinha 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E dos 3 tinha um que era mais próximo, que era o João. Mas pensa comigo, isso era favoritismo? Não. Isso era treinamento. Isso é você olhar para as pessoas e determinar quais deles precisam ser mais preparados para a obra, para a conta do treinamento para a vida. Tanto é que quando você olha para os discípulos, o João foi aquele que experimentou mais da revelação porque ele foi mais treinado. Não é que ele era um favoritinho de Jesus Cristo, ele foi mais treinado, porque cada pessoa, pessoal, cada grupo de pessoas, você tem 10 filhos, cada filho é diferente um do outro. Todos eles você ama com o mesmo amor, mas quando você olha para eles, cada um tem uma quantidade de talentos diferente. E para cada um ele vai receber um tratamento diferente. Por quê? Porque eles são diferentes. E cada um precisa ter um tratamento individualizado. Você também não pode generalizar e tratar todo mundo igual. Cada um é cada um. Agora, a questão do favoritismo é que eu trago esse ponto para a gente tomar esse cuidado. Versículos 5 a 7, então, ele vai falar que Deus vai saquear a propriedade de Edom, né? Então, assim, na verdade, o grande inimigo de Edom não é Judá, o grande inimigo de Edom não é a Síria, o grande inimigo de Edom não é a Babilônia, o grande inimigo de Edom é Deus. Por isso que eu falo para você, se tem alguma coisa para você ter medo, tenha medo de Deus. Então o texto diz assim, se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas o que achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você até as fronteiras, todos os seus aliados enganaram você e sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas e Esaú não percebe nada. Naquele dia declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Então a gente vê aqui que Deus vai saquear a vida, o Edom, né? E toda essa terra vai ser... ele vai experimentar, na verdade, porque Esaú, ele atacou várias vezes Israel e Judá, e aí os comentaristas dizem que Esaú vai experimentar o efeito do seu próprio veneno. Assim como ele atacou os seus irmãos vão atacar ele, né? Por isso que eu falo, pessoal, que vingança nunca tem fim, né? Porque assim, você se vinga, aí o outro fica fraco, daí ele treina, ele se esforça para ficar forte, quando ele fica forte ele ataca esse. Aí esse aqui fica fraco, aí esse aqui luta para ficar forte para poder atacar.
E aí você vê que a vingança nunca tem fim, né? Então nunca tem fim. Do versículo, o 8 e 9, ele está falando sobre o que Deus é o inimigo. E finalmente o versículo 10 a 14, para terminar a primeira parte, ele fala da crueldade e da indiferença de Edom aos problemas de Judá. Então ele fala: por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, e nem ter roubado riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, e nem ter entregado sobreviventes no dia da sua aflição. Né? Então, assim, porque Edom, ele riu da desgraça do irmão, então essa foi uma das grandes culpas do castigo de Deus sobre a vida de Edom. Então essa primeira parte, Deus declara guerra sobre Edom. A segunda parte do livro começa agora do versículo 15 em diante, do 15 até o 21, ele trabalha sobre a promessa de uma nova ordem moral, né? Seria a restauração de Edom. Versículo 15 e 16, ele traz a vingança contra Edom, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você, assim como vocês beberam do seu castigo no seu monte santo, também todas as nações beberão sem parar e beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Então essa palavra está dando para a gente uma indicação do final dos tempos, do escatológico, né, do apocalíptico, o final dos tempos, onde todas as nações seriam julgadas e seriam tratadas com esse castigo e com esse julgamento final de Deus, determinando quem está certo e quem está errado diante dos olhos do Senhor. E aí eu vejo, né, como que Deus vai considerar justo todos nós que fizemos tantas coisas erradas? Como que Deus vai considerar justo a gente que cresceu em pecado e que tem pecado dentro de nós? E aí, quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai entender uma palavra chamada justificação. A justificação é o que faz de nós nos tornarmos justos diante de Deus. Quem tem a justificação? Aqueles que creram, confiaram e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós somos justificados. E a nossa justificação perante os olhos do Senhor, você ainda comete pecado, você ainda tem pensamentos errados, pensamentos impuros, você ainda tem muito da sua carnalidade, orgulho e egoísmo, mas nossa identidade está manchada com o sangue precioso de Cristo derramado naquela cruz. E nós estamos lutando a nossa vida por uma santidade, por uma santificação. Então, por isso que eu digo para vocês, né? Não façam essa pergunta e não caiam na armadilha dessa pergunta. Tem gente que chega para você e fala assim: mas você tem a certeza da sua salvação? E eu digo para vocês, né? Essa pergunta é uma armadilha. Por quê? Porque toda vez que alguém vem com essa pergunta, você tem certeza da sua salvação? Na verdade, essa pergunta, por trás dela, está falando assim: você não é digno de ser salvo. Então, quando alguém pergunta para você, você tem certeza da sua salvação? Eu penso assim. Eu sempre dou essa resposta. Sim, eu tenho. Porque enquanto eu estiver no caminho do Senhor, mesmo que eu esteja pecando, mas eu estou lutando contra o pecado, eu tenho a certeza da salvação, porque o sangue de Jesus está marcado na minha identidade e o Espírito Santo mora no meu coração. Existe uma guerra entre o Espírito e a carne, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Vocês percebem, pessoal?
o livro mais teológico, mais complexo da teologia de Paulo, que é o livro de Romanos. No meio do livro, no capítulo 7, Paulo ele está brigando contra o pecado. Ele fala, puxa, aquilo que eu não quero fazer eu faço. E aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer porque o pecado me domina. Ou seja, se Paulo não conseguia vencer o pecado todos os dias, você vai conseguir? Você vai conseguir? Não. É só pelo poder e a graça e a misericórdia do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos sim que ter certeza da nossa salvação. E na verdade, ó, é por isso que eu falo que essa pergunta é uma armadilha, né? Porque se alguém pergunta, você tem certeza da salvação? Primeiro, você tem certeza, mas na verdade ninguém tem. Na verdade, pessoal, alguém tem certeza absoluta que vai para o céu? Não. Ninguém tem. Eu posso ter a certeza na minha fé, na minha convicção de que eu estou caminhando com o Senhor Jesus. Mas eu posso ter certeza absoluta que eu vou para o céu? Não sei. Eu não tenho essa certeza. Então, na verdade, ninguém tem. E nem a pessoa que fez essa pergunta tem. Então essa resposta, essa pergunta é uma pergunta que não tem resposta. Ela não tem resposta nem sim nem não. Então, uma pergunta que não tem resposta nem sim nem não é uma armadilha para fazer você cair. É uma tentação do diabo querendo fazer você pensar que você é incapaz, inútil e que você não tem o direito de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então não caia nessa história, não caia nessa armadilha do diabo em querer duvidar da sua fé. A sua fé te salva, a tua fé te justifica. A gente está vendo aqui que o dia do Senhor está próximo. Você precisa ter medo? Pessoal, você precisa ter medo do dia do Senhor? Não. Você não precisa ter medo do dia do Senhor. Eu acho que tem gente com medo do dia do Senhor porque ainda não casou. Ah, não, Senhor, espera aí, deixa eu casar, depois eu... depois você volta. Ah, não, Deus, espera eu ter um neto, depois você volta. Ah, não, Deus, espera eu resolver minhas coisas aqui, depois você volta. Nós não temos o direito de determinar a volta do Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter medo da volta do Senhor Jesus Cristo? Não. Não tenha medo. Não tenha medo. Ah, mas e se eu não estiver preparado? Você vai estar um dia 100% preparado? Não vai. Você vai estar 100% santo para a volta de Jesus Cristo? Não vai. Então, assim, esteja no processo. Essa é a minha dica para vocês. Esteja no processo. Esteja encaminhado. Esteja buscando ao Senhor. Esteja lutando pelas coisas do Senhor. Esteja lutando contra o pecado na sua vida. Esteja vivendo cada dia mais próximo de Deus. E aí você não precisa ter medo do dia do Senhor que está próximo. Confia no Senhor, né? Eu chorei ontem quando eu assisti o videozinho do Luca, que ele falou assim, olha, se der certo, glória a Deus, mas se não der certo, Deus sabe o que é melhor, e Deus sabe o que eu vivi na presença dele, e eu tenho feito tudo aquilo que Deus falou para eu fazer. Queridos, isso é muita fé, isso é muita fé. E a gente tem que aprender com isso, pessoal. Nós temos que aprender com isso. Não temer. E a gente está falando de um cara de 46 anos, ele tem a minha idade. A gente está falando de um cara novo, um cara muito novo. Para você pensar que ele tem muita coisa para viver, mas ele já tem essa plena convicção. Se o dia chegar, eu não vou ter medo. Você entende? E tem gente que já viveu, né, mais de 4/5 da vida e ainda está com medo do dia do julgamento. Não tenha medo do dia do julgamento, né? Confia no Senhor, descansa no Senhor. Versículo 17 e 18, então, ele vai falar sobre o livramento. E ele fala assim, mas no monte de Sião estão os que escaparam. Ele será santo, a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha, e eles incendiarão e consumirão, e não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e da Cefalá
ocuparão a terra dos filisteus e eles tomarão posse dos campos, e Efraim, Samaria, Benjamim se apossará de Gileade. Então, nesse texto, ele está falando que o remanescente, né, esses que escaparam, né, a descendência de Jacó possuirá a herança. E no final você vai possuir tudo. Por quê? Porque se você é co-herdeiro com Cristo, você vai ganhar toda a herança do Pai, né? Então nós precisamos confiar em Deus e saber e lutar para ser esse remanescente do Senhor. E finalmente, o povo toma posse da terra. Versículo 20, os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta, e os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb, e os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Né? O livro termina, e o reino será do Senhor. Amém. Né? Então nós precisamos ter esse tipo de convicção nas nossas vidas e ter essa certeza de que Deus é por nós e que nós podemos confiar nele, que ele vai fazer justiça sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Vamos para Jonas. Jonas, então, acho que é um dos livros mais falados aí do Velho Testamento, dos profetas menores, por conta da sua historinha do peixe que engoliu Jonas, né? Muita gente tem muito apreço sobre a vida de Jonas, gosta de Jonas. Eu acho que, se você olhar de um modo geral, sim, Jonas é um exemplo para nós e nós precisamos aprender muito com Jonas. Mas eu vou falar uma coisa pessoal, tá, pessoal? Isso aqui é pessoal, tá? É pessoal, Pastor Joel. Eu não gosto de Jonas. Eu não gosto de Jonas. Para mim, Jonas foi um furão. Para mim, Jonas foi um vacilão. Ele não respondeu o chamado e o livro, para você ter ideia, né, pessoal? O livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Ele termina com uma pergunta dizendo: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Se Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta para Jonas, Jonas ainda não tinha se conscientizado das besteiras que ele fez na vida. E mesmo depois de ser salvo da barriga de um peixe, de ver 10 milagres na vida dele, né? Porque existem 10 milagres na vida de Jonas. O Senhor lançou sobre o mar num forte vento, a sorte caiu sobre Jonas na hora que ele estava no barco da tempestade, o mar cessou a sua fúria quando ele foi jogado no mar, ele se deparou com um grande peixe que salvou a vida dele, para que o tragasse vivo, ele ficou vivo dentro do peixe. Ele falou, pois o Senhor ao peixe e o vomitou Jonas na terra. O peixe jogou Jonas vivo de volta na terra. Deus viu o que fizeram e os ninivitas se converteram na história de Jonas. Fez o Senhor nascer uma planta do nada para ensinar Jonas. Deus enviou um verme para matar a planta. E Deus mandou um vento calmoso oriental para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo depois de tudo isso, Jonas ainda se vê um cara rebelde, achando que às vezes ele é melhor do que Deus, né? Então, assim, vamos trabalhar Jonas e vamos tentar olhar pelo lado positivo, né? Porque tem gente que colocou o nome do seu filho de Jonas, e eu não quero trazer esse ponto de vista para falar assim: nossa, você deu um nome errado pro seu filho, não. Eu acho que, se você olhar para um aspecto geral, Jonas e é um nome bonito, né? Jonas, eu acho um nome bonito, né? Bonito, né? Mas então assim, vamos lá. O que significa Jonas, pessoal? Jonas, a palavra Jonas significa pomba, né? E eu acho que essa questão do Jonas em relação à pomba, ela traz pra gente uma alusão do dilúvio de Noé. Quando Noé estava lá no barco, ele precisava de notícias. E as notícias vinham através da onde? Da pomba. A pomba que saía para procurar uma notícia, se já tinha terra ou não, e trazer uma folhinha para ver se o dilúvio já estava diminuindo, né? Então, assim, a pomba, ela tem esse significado de, ao mesmo tempo que ela é um pássaro meio bobo, né? A pomba, na verdade, não é um pássaro super inteligente,
mas a pomba é um pássaro que tem instinto. Tanto é que a gente usa o pombo de pomba-correio. Pombo-correio, já ouviu falar no pombo-correio? Eles colocam uma prisilinha no pé da pomba e jogam a pomba no ar. Porque ela, instintivamente, ela sempre faz o percurso de 2 lugares. Então, se a pomba nasceu num lugar e ela é treinada para chegar no outro lugar, ela instintivamente vai até aquele lugar e ela pousa lá. Aí você pega aquela pomba, tira a prisilinha com a mensagem, põe uma outra mensagem e a pomba volta para o lugar de onde ela nasceu. Então, assim, ela não é uma ave super inteligente, mas ela é uma ave que o seu instinto de a obediência ao seu instinto traz essa questão de algo que está lá dentro dela para ela obedecer aquilo que é dado. O Jonas, dentro da cronologia, como eu falei para vocês, Obadias é o primeiro dos profetas menores, Jonas é o segundo. Então, se você for fazer o cálculo, né, da história, Jonas é o segundo livro na cronologia. A gente pode dividir o Jonas em 2 partes. O Jonas tem 4 capítulos. Capítulo 1 e 2 é a primeira parte, capítulo 3 e 4 é a segunda parte. A primeira parte vai falar sobre o chamado, a rebeldia e o castigo de Jonas. Né? Então tudo isso vai falar sobre na primeira parte do Jonas, e a segunda parte vai falar sobre as boas novas pregadas em Nínive e os arrependimentos. Eu vou falar arrependimentos porque daqui a pouco você vai entender porque que eu estou falando arrependimentos. Né? Então, a gente vê aqui arrependimento. Desculpa. Tem também na segunda parte a misericórdia de Deus e uma lição que Deus quer dar para Jonas. Então Jonas, ele é de Gat-Hefer, que é perto de Nazaré. Então ele vem dessa região, e é interessante que o Jonas, ele é da região da Galileia. E uma coisa interessante é que os judeus, eles achavam que da Galileia não podia vir profetas, não existiam profetas na Galileia. Abra comigo em João capítulo 7, 52, e lá em João 7, 42, é falado que veio um profeta, né? Claro, o profeta da Galileia. Mas aqui, olha só o que os judeus dizem, a incredulidade dos judeus. Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não ruge profeta. Né? Então, assim, eles estão duvidando da vinda que o Messias poderia vir, que um profeta poderia vir da Galileia. Por quê? Porque na época existia uma lenda de que de Nazaré não podia vir nada bom, da Galileia não podia vir nada bom. Né? O que pode vir de bom de Nazaré? Foi a frase do Natanael. Né? O que pode vir? Né? Filipe chama Natanael fala, mas o que pode vir de bom de Nazaré? Não tem nada de bom em Nazaré. Por quê? Porque não vinha profetas, não se surgiam profetas da Galileia. E o Jonas é a quebra desse paradigma, porque Jonas é galileu e ele é um profeta que veio dessa região. Na tradição, olha só que interessante, pessoal, isso aqui não tem em nenhum lugar da Bíblia, isso aqui é só para quem estuda a história dos judeus e as fontes judaicas, né? Existe uma tradição judaica que indica que Jonas é filho da viúva de Sarepta, que Eliseu ressuscitou. Lembra que o menino morreu, tal, né? Lá em 1 Reis 17, 8 a 24, fala de um menino que foi ressuscitado pelo profeta. Algumas indicações da tradição judaica falam que esse menino se chamava Jonas, e esse Jonas é o Jonas que a gente está vendo aqui nessa história. Mas isso aqui não tem comprovação bíblica histórica, é uma tradição judaica. Tá? Então vamos lá, os temas do livro de Jonas é o chamado e a rebeldia. Né? Deus chama as pessoas, mas você, de uma certa maneira, você tem a livre escolha na sua vida de decidir o que você quiser. Deus te chama, mas você só faz, você trabalha se você quiser. Né? E aí eu penso às vezes na igreja, né? Às vezes eu chamo as pessoas, você pode me ajudar? A pessoa fala, não,
Tudo bem, não tem problema nenhum. Você decide, né? Você é dono do teu nariz, você faz o que você quiser. Eu só estou pedindo uma ajuda. Então, assim, eu vejo que existe isso da parte de Deus. Deus, ele deixa de lado. Mas, assim, quando tem um plano na sua vida, de alguma forma, Deus, ele vai trabalhar para trazer você de volta para o caminho original. Vai trazer você de volta para o caminho certo, para o destino, em direção ao destino que ele tinha para a sua vida, né? Então, outro tema que a gente vai ver aqui é que Jonas, ele, ele traz, na verdade, o Jonas ele traz essa ideia de que a história, na verdade, Deus ele está trazendo essa ideia de que Israel deveria se arrepender dos seus pecados, sendo que até uma nação estrangeira se arrependeu dos seus pecados. Você entende? Né? A história é mais ou menos assim, poxa vida, né? Eu vou falar uma coisa, né? Vamos dizer assim, tem uma pessoa na nossa igreja que o pastor está falando assim, você pode me ajudar? A pessoa, não, eu não quero. Pode me ajudar? Não, eu não quero. Aí vem alguém de fora da igreja e fala assim, pastor, você quer que eu te ajude? Eu falei, quero. Aí essa pessoa ajuda. É mais ou menos isso. Deus está esperando uma reação ativa daqueles que são da casa. Mas o que é da casa não respondeu. E aí vem alguém de fora e responde. Você entende? É mais ou menos essa ilustração que eu queria mostrar para vocês, que é o tema da história de Jonas. Se uma nação pagã e estrangeira se arrependeu dos seus pecados e se converteu dos seus maus caminhos, os próprios filhos de Deus, o povo escolhido de Deus não está se arrependendo e se voltando para Deus, né? Então Jonas, um outro tema daqui da história é que Jonas, ele era um mensageiro das boas novas da salvação. E aí eu trago para vocês uma coisa muito interessante, né? O mensageiro das boas novas da salvação, ele precisa ser perfeito? Não. Ele precisa ser perfeito? Não. Jonas era rebelde, Jonas desobedeceu, Jonas fez um monte de coisa que é errado, mas ele foi usado como mensageiro, né? Então assim, e aí é uma coisa que eu falo para vocês, tá? Nunca perguntem, não façam uma pergunta dessa, porque é uma pergunta que eu já sofri na minha vida e eu não desejo isso para nenhum pastor. Chegou um cara lá na igreja onde eu tava, né, a igreja coreana, e um cara chegou nem para mim, ele não teve nem coragem de perguntar isso para mim, ele perguntou para minha esposa, ele falou assim, Débora, o seu marido prega bem. Ela, obrigado, né, ele gosta de pregar. Aí ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, o seu marido vive tudo aquilo que ele prega? Não faça uma pergunta dessa para ninguém, nem para o pastor que está pregando na sua igreja. O seu pastor vive aquilo que ele prega? Sabe por quê, pessoal? Porque ninguém aqui consegue viver totalmente em santidade enquanto a gente vive em carne e osso, né? E eu acho essa pergunta assim uma pergunta terrível, terrível. Porque pergunto para mim, algum pastor consegue viver 100% daquilo que prega? A gente não está pregando a gente não está pregando a nossa Bíblia. A Bíblia é escrita por mim. Eu estou pregando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que está sendo enviada. Se a pregação é boa ou não, eu vejo que a pregação é a mensagem de Deus enviada para nós. E não a minha mensagem. Não fui eu que criei isso aqui. Não fui eu que montei isso aqui. Foi Deus que montou isso aqui. E se alguém está trazendo a palavra para você, não julgue essa pessoa que está trazendo a palavra para você. Porque muitas vezes isso é soberba e arrogância da nossa parte. E a gente deixa de ter um coração ensinável. Não pergunta no sábado quem vai pregar no domingo. Sabe, a gente chega e fala, não, eu só gosto de ouvir a pregação do pastor Joel. Se outra pessoa for pregar, eu não vou ouvir. Não pergunta para mim, não quero responder. Quem vai pregar no sábado, quem vai pregar no domingo? Não interessa quem vai pregar no domingo. Essa pessoa está sendo usada pelo Senhor para trazer a palavra de Deus. Se ela é mais eloquente ou menos eloquente, se você gosta mais do jeito desse ou do jeito daquele, cada um tem seu gosto.
Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender assim, Jonas, mesmo não sendo perfeito, ele foi usado como mensageiro das boas novas da salvação, né? Nós temos que ter esse entendimento nas nossas vidas e viver dessa maneira, viver a presença e a graça de Deus nas nossas vidas, entendendo que a mensagem é de Deus e não da pessoa. E não ficar cobrando da pessoa se ela está vivendo tudo aquilo que ela prega. Só para fechar essa história, a resposta da minha esposa foi o seguinte, para esse senhor aí, era um senhor de idade já assim, né? Minha esposa falou assim, olha, o meu marido não vive tudo aquilo que ele prega, mas se existe uma pessoa que vai lutar até a morte em viver aquilo que prega, é o meu marido. Aí o cara abaixou a cabeça e foi embora, né? Pediu desculpa e foi embora, né? Por quê? Porque ninguém consegue viver aquilo que prega, porque aquilo que você prega não é teu, é de Deus. Então também a gente não pode julgar o Jonas, mas a gente pode ver as suas qualificações e as suas qualidades, né? Então a mensagem você não pode recusar quando é a mensagem de Deus. O objetivo do livro então é a graça de Deus em querer salvar o mais degradante pecador. E eu acho essa frase muito bonita, né? O desejo de Deus é que a graça dele salve o mais degradante pecador. E eu já falei para vocês, nós não podemos olhar para uma pessoa e falar assim, ixi, essa aqui não, Deus, nem Deus vai transformar. Nunca fale essa frase também, né? Porque Deus pode transformar todas as pessoas, não é verdade? Então, assim, não desacredite de uma pessoa, né? Às vezes a gente olha alguém assim, mas é tão perdido, mas é tão errado, mas é tão desviado do caminho que a gente pensa assim, ixi, esse aqui nunca vai vir para o caminho do Senhor. Não pense assim. Deus pode, porque o desejo do coração é que a graça dele venha salvar o mais degradante pecador. Algumas contribuições importantes do livro de Jonas é o seguinte, que a misericórdia de Deus não é só para o povo de Deus, mas também para os ímpios. Outra contribuição de Jonas é que Deus quer o arrependimento do pecado de todas as pessoas. O desejo do coração de Deus é que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados. Uma outra contribuição é que Jesus Cristo, nas suas falas, ele usou Jonas para explicar a salvação que Deus traria para as pessoas. Então, vamos abrir Mateus capítulo 12, 39. Mateus capítulo 12, 39 a 41, ele diz assim, o sinal de Jonas, né? 39. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, e esta geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui, o que é maior que Jonas. A rainha do sul se levanta... Até aqui, né? Então, assim, o Jonas, ele é citado por Jesus para falar de arrependimento e de mensagem da salvação. Aí eu trago para vocês o porquê do arrependimentos e não o arrependimento. A gente tem 3 arrependimentos importantes no livro de Jonas. Primeiro, o arrependimento de Nínive, quando Nínive recebe a mensagem. Pessoal, Nínive era uma cidade, uma das maiores cidades da região. Dizem alguns comentários que Nínive era a potência mundial da época. Nínive vem da palavra Nimrod, que era um dos caras que construíram a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade idólatra, né? Uma cidade que adorava o deus do rio das águas doces e o deus que era metade peixe e metade homem, né? Nínive era uma cidade, pessoal, presta atenção, 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas reunidas em Nínive. E Nínive sofre uma conversão em massa. Imagina, pessoal, você chegar num lugar de 600 mil pessoas e todas as pessoas, das crianças até os adultos,
todas elas se converterem dos seus maus caminhos e se arrependerem dos seus pecados, né? Fantástico. Então esse é o primeiro arrependimento. O segundo arrependimento é o arrependimento de Deus. Mas não que Deus se arrependeu e Deus mudou de ideia. Não. O arrependimento de Deus, por ele ter falado que ele ia destruir Nínive se continuasse nessa pegada do pecado. Mas não. Nínive se converteu dos seus maus caminhos e Deus se arrependeu de destruir Nínive e poupou a cidade de Nínive. Ou seja, é a compaixão exercida em favor de Nínive. Não é, então, assim, o arrependimento de Deus é traduzido como a compaixão exercida em favor de Nínive. E o terceiro arrependimento é o arrependimento de Jonas, na verdade. Porque Jonas foi rebelde, entrou lá no peixe, e a gente vai ver a oração de Jonas. E a oração de Jonas traz um arrependimento profundo de Jonas. E última coisa que a gente olha nas contribuições de Jonas é a cristologia. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Cristologia de Jonas. Ou seja, na vida de Jonas a gente pode estudar a ideia de como que a gente estuda o Cristo nas nossas vidas. Aquele que traz a salvação, aquele que ficou 3 dias e 3 noites no abismo, mas que ele foi trazido de volta e essa volta dele confirma a salvação que nós temos no nosso Deus misericordioso e gracioso por aqueles que são pecadores, né? Então tudo isso está no livro de Jonas. O esboço de Jonas, Jonas ele é dividido em 2 partes. A gente tem a primeira parte que eu falei para vocês, a desobediência de Jonas e o seu livramento, e a segunda parte seria a obediência ao arrependimento e a mensagem da salvação, né? Vamos lá, então, o versículo 1 e 2 fala sobre o chamado de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Né? Então essa aqui o primeiro é o chamado. Deus olha para Nínive e lembra que Nínive, né, é a maior cidade da Assíria. E a Síria, se você for pensar, foi assim, os babilônios conquistaram Israel, mas a Síria conquistou tudo. Era uma cidade muito poderosa, era uma cidade muito bélica, né, voltada para a guerra, e era uma cidade que fazia atrocidades com as pessoas, principalmente com os profetas de Deus, né, com aqueles que eram do povo de Israel. Então, assim, existe uma razão lógica do porquê que Jonas não queria ir para Nínive, né? Então, se você for pensar assim, hoje nós temos os países fechados por evangelho. Se fala assim, por exemplo, a Coreia do Norte, né? Se falar para você assim, Deus fala para você, Joel, vai lá e prega o evangelho da salvação na Coreia do Norte, né? Eu ia pegar um avião e ia descer para a Coreia do Sul, que tá cheio de igreja, né? Porque uma é totalmente crente, a outra totalmente ditadora e comunista, né? Então, se você for pensar, se eu chegar na Coreia do Norte, eu vou morrer. Se eu chegar na Coreia do Sul, todo mundo vai me ovacionar e falar, poxa, o cara é missionário e tal, né? Pastor, né? Então, assim, de uma certa forma racional, a gente pode entender a crise do Jonas, não é verdade? Às vezes eu acho assim, por isso que é bom fazer viagem missionária em equipe, né? Porque você não tá sozinho, às vezes dá mais coragem, né? Mas sozinho, Deus falou assim, Joel, vai lá pra Coreia do Norte pregar o evangelho, né? E aí eu fico pensando assim, ixi, mano, será que eu vou mesmo, né? Larga tudo e vai. Então, assim, é mais ou menos assim. Versículo 3, então, fala sobre a fuga de Jonas, né? Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Uma coisa interessante desse versículo é quando ele fala que Jonas foi para Jope, para pegar o navio. E Jope, vamos pensar assim, né? Deus está chamando Jonas para pregar para os gentios, para os pagãos, para aqueles que não são do povo de Deus, não é verdade? E você sabe o que aconteceu em Jope no Novo Testamento? No Novo Testamento, Pedro, ele recebe uma visão, né, de um chamado para ir pregar na casa do Cornélio. E o Cornélio era romano, todos eles eram gentios, eles não eram do povo de Deus.
E lembra que Deus deu uma visão para o Pedro comer aquela comida que era impura para os judeus? E Deus fala para Pedro, Pedro, se liga, cara, aquilo que eu consagrei tá consagrado. E mesmo que pareça impuro, se você consagrar, vai ficar puro. Ou seja, os gentios também precisam receber a salvação em Cristo Jesus. E aí, Jope é o lugar onde Cornélio vivia, que é onde Jonas pegaria o navio para ir para Nínive, só que ele pegou o navio e foi para Tarsis. Então Jope é um lugar especial, sim, por conta do quê? Da mensagem que vai ser levada para o mundo. Às vezes, pessoal, a gente fala assim, né? Judeus e gentios, né? Nossa, uma divisão no mundo, né? Às vezes a gente olha e lê isso, a gente pensa assim, metade do mundo é judeu e metade do mundo é gentil. Não, você está entendendo tudo errado. Menos de 1% do mundo é judeu. 99,99% é gentil. Você entende? Compara o povo judeu com o resto do mundo, pessoal. É pouca gente, se você for pensar. É pouca gente. Soma todos os outros povos do mundo. Todos eles são gentios. Então, na verdade, os gentios são muito maiores, ou seja, existe uma demanda de trabalho muito maior para os gentios. Aí o versículo 4 e 6, Deus traz aqui uma perseguição contra Jonas através da tempestade, né? Então diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu a tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava seu próprio Deus, e atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele: como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eu acho interessante esse texto, né? O Jonas, de uma certa maneira, ele está dormindo no meio da tempestade. Já ouviu falar nessa história? De um tal de Jesus que estava dormindo dentro do barco no meio da tempestade, né? Porque, de uma certa maneira, pessoal, o Jonas, apesar dele ser um cara errado, ele sabia que ele era profeta do Senhor. E ele sabia que a mensagem vinha do Senhor direto para ele. Ele pensava assim, Deus não vai me matar, Deus não vai acabar comigo porque eu sou profeta do Senhor, entendeu? Ele tinha uma certa confiança em Deus, de uma certa maneira, né? E por isso que ele estava dormindo no barco, ele tinha confiança no Senhor. E eu acho que é uma lição que a gente precisa aprender, né? Só que aí os marinheiros do barco, eles eram da Pérsia, né? Porque como eles pegaram o barco em Jope, e aí dizem que eles eram persas e os persas eram muito idólatras. Então a idolatria, eu já falei esse nome para vocês, né? Animistas, quem são animistas, né? São pessoas que transformam coisas inanimadas em Deus. Então o sol vira Deus, a lua vira Deus, a pedra vira Deus, os vegetais vira Deus, qualquer coisa vira Deus para eles, né? Então animistas são aqueles que transformam uma coisa inanimada numa coisa animada, por isso que eles são chamados de animistas. E os da Pérsia, os fenícios, aliás, eles eram animistas, ou seja, tudo virava Deus para eles. Por isso que eles falaram, cada um lá acorda e começa a aclamar o seu Deus para ver se a gente acalma essa tempestade para a gente não morrer, né? Versículo 7, então ele diz, então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sortes e caiu sobre Jonas, né? Olha só que interessante, né? E às vezes você pensa assim, poxa, lançar sorte não é coisa de Deus, né? Mas no Velho Testamento, quando procuraram o Acã no meio das 12 tribos, eles não lançaram sorte? Lançaram sorte, né? Então, assim, de uma certa maneira, Deus pode usar esse jogo de sorte? Pode, né? Claro que a gente não vai confiar no jogo da sorte, mas a gente vai confiar em Deus, que é o Deus de todas as coisas, né? Vamos confiar em Deus e não na sorte. E aí caiu sobre Jonas, versículo 8. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual que é a sua terra? A que povo você pertence? Ele falou, eu sou hebreu, adorador do Senhor,
Deus dos céus que fez o mar e a terra. Né? Então, assim, aqui o Jonas, ele traz a sua identidade, né? Da onde eu vim, o que eu sou. Versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa, que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então veja que os próprios marinheiros, eles estão com esse temor, né, de matar um inocente, né? E é coisa que os próprios judeus no tempo de Jesus não tiveram. Esse temor de matar um inocente, né? Quando eles mataram Jesus, mandaram Jesus para Herodes, mandaram Jesus para o imperador de Roma, e aí, mesmo assim, Caifás, né? Eles mandaram eles para eles todos, e mesmo assim eles gritaram, crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja, eles não estavam pensando em nada sobre a questão dos inocentes, né? De matar um inocente. Mas pelo contrário, eles mandaram crucificar mesmo o próprio Jesus Cristo. Versículo 15, então em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido que aquietou. Tomados de grande temor, o Senhor, os homens ofereceram sacrifício e comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Né? O tempo que Jesus ficou dentro do sepulcro, 3 dias e 3 noites. Né? Eu só fazer um relato aqui. O maior bicho do mar que a gente tem seria uma baleia, mas na tradução hebraica existe a palavra baleia, que não é a palavra usada para esse peixe aqui. Ah, Joel, mas pode existir um peixe com um tamanho tão grande que possa engolir um ser humano? Pessoal, eu não conheço um peixe desse tamanho, né? Que consiga. Um dos maiores peixes que eu conheço no mar seria o tubarão-baleia, que ele é do tamanho de uma baleia, mas ele é um peixe ainda, né? Mas já foi comprovado que uma pessoa não caberia dentro do estômago de uma... nem passaria pela garganta de um tubarão-baleia, porque o tubarão-baleia não come carne. Ele só come zooplânctons, ele é um peixe filtrativo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, né, pessoal? Nós temos um Deus que pode criar um peixe desse tamanho? Tem, na verdade. Deus pode criar um peixe gigantesco. Ele é Deus, cara. Ele é o criador do céu e da terra. Quem sou eu para duvidar se existe um peixe? Quem sou eu para trabalhar na biologia e falar assim, não existe um peixe que consiga engolir um ser humano? E quem disse que Jonas era grande? Vai dizer que o Jonas era um anãozinho pequenininho que dava para engolir, né? Sei lá, né? Então, assim, não duvide, essa aqui é uma das dificuldades de Jonas. Jonas é uma parábola ou Jonas é uma história verídica, né? E isso é um pensamento muito discutido aí na história, mas eu creio que a inerrância da palavra traz para mim que a história de Jonas é uma história verdadeira, né? E que não é uma parábola, não é uma ilustração, não é uma história inventada para ensinar uma outra coisa. Não, a história do Jonas é um relato de algo que aconteceu, e para mim tudo isso que aconteceu é verdadeiro, né? Então, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Chegou um pastor lá no Amazonas e me falou assim, Joel, eu vi na rua uma cobra de 20 metros. Eu falei assim, 20 metros, né? Aí ele falou, eu vi uma cobra de 20 metros. Eu falei, acredito. Ele falou, Joel, fala a verdade, você vai acreditar numa história dessa? Aí eu falei pra ele assim, prefiro acreditar que existe uma cobra de 20 metros do que acreditar que tem um pastor mentindo pra mim.
Você entende, pessoal? Eu não quero crer que a Bíblia está mentindo para mim. Então eu creio na palavra de Deus. E de uma certa maneira você pensa assim: Deus pode criar um peixe gigantesco? Pessoal, pode. Se o cara criou os céus e a terra, criou toda a humanidade, separou o sol da lua, o dia da noite, separou as águas da terra seca, por que Deus não criaria um peixe gigantesco? Criaria. Então eu entendo sim que Jonas foi engolido por um peixe. Aí o versículo 2 em diante, do capítulo 2, a gente vai ver o livramento. Mas aqui tem uma oração de Jonas que eu acho uma oração importante para a gente olhar, né? Vamos pensar que você, assim, eu quero que você se coloque na pele do Jonas, né? Eu sei que você já está sentindo aquele cheiro fedido de peixe, mas assim, se coloca na pele do Jonas que foi engolido por um peixe, né? O que significa ser engolido por um peixe? E às vezes eu acho, sabe, pessoal, que ser engolido por um peixe é você estar passando por um tempo de provação tão grande na sua vida que você não vê a luz do dia. Não tem épocas na sua vida que você está numa crise, você está passando por um problema tão grande que você não vê solução, que você não vê alegria, que você não vê. Parece que você está assim, realmente na sombra do vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer para vocês que isso está dentro da barriga do peixe, né? É você quando você está naquele momento mais angustiante, mais terrível, problemas insolucionáveis, problema de dinheiro, problema de relacionamento. E aí eu falo para vocês, né? Qual que é o maior problema das nossas vidas? É quando acontece em casa. É problema com os nossos filhos, é problema com o casamento, é problema com saúde dentro de casa. A gente se sente dentro de uma baleia, de um peixe gigantesco, apertado, sabe, engruvinhado e ao mesmo tempo vivo. E você pensa assim, nossa Deus, como que eu vou sair dessa? Eu vou morrer aqui dentro, né? Mas eu ainda estou vivo. E porque você ainda está vivo, é manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Porque Deus pode reverter isso na sua vida. Olha só a oração de Jonas, né? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, a Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me na profundeza, no coração dos mares, nas correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor Deus. Quando a minha vida estava apagada, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti e ao seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que prometi, cumprirei totalmente a salvação que vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Queridos, talvez a gente tem muita coisa, eu não vou trazer aqui, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender nessa oração. E eu queria que você fizesse essa lição de casa, que eu acho isso muito legal. Eu já fiz isso um dia. Pega essa oração de Jonas e tenta encontrar pontos importantes que você precisa colocar dentro da sua oração a Deus. Dentro da sua oração a Deus. O arrependimento, o reconhecimento da graça, o reconhecimento das circunstâncias difíceis que você passa, o meu pecado, o meu erro, a minha rebeldia, a fidelidade, a graça, a misericórdia de Deus. Assim, muita coisa que tem nessa oração de Jonas precisa ser colocada nas nossas orações diárias. E eu acho muito importante você prestar atenção nisso também, né? Então, vamos correr, porque senão eu não vou conseguir terminar aqui, né? Aí o capítulo 3, então,
é a segunda parte de Jonas, que é o capítulo 3 e 4, que fala sobre a obediência, o arrependimento e a proclamação da salvação e a conversão de Nínive. Né? Então aqui ele fala, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Imagina o que aconteceria com Jonas se ele se rebelasse pela segunda vez. Né? Então, assim, eu acho que ele ia ser engolido por um cachorro, né? Mas tudo bem. Mas, assim, eu penso que Deus, mais uma vez, né? A gente olha para os profetas menores e a gente precisa sempre guardar isso. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, pessoal. Ele vai sempre te dar uma segunda chance. Se você pegar o caminho errado, ele vai, como um GPS, ele vai tentar te trazer de volta para o caminho certo, né? Então olha a bondade e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Então Jonas teve uma segunda chance e teve um reenvio de Jonas. Jonas teve um outro comissionamento para o chamado dele. O versículo 3, então, fala que o profeta obedece. Não é interessante, pessoal? O capítulo 1, ele começa, versículo 1 e 2, o chamado. O mesmo chamado do capítulo 3, 1 e 2. E no 3, o Jonas desobedece. E no versículo 3 do capítulo 1, Jonas desobedece. E no versículo 3 do capítulo 3, Jonas obedece. Né? Parece até um paralelo do capítulo 1 do capítulo 3. Né? E o capítulo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, e era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Então, se você for pensar que você poderia ter evitado o capítulo 1 e o capítulo 2 se o Jonas tivesse obedecido de primeira. Não é verdade? Mas por que a Bíblia deixa relatado tudo isso? Para você entender que nós, muitas vezes, na nossa rebeldia, nós desviamos do caminho do Senhor, nós nos afastamos do caminho do Senhor, mas Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta. E se você obedecer, Ele vai honrar a palavra dele, né? Então, se um dia Deus me chamar para a Coreia do Norte, eu vou. Vou logo de primeira, que é para não cair na barriga do peixe, né? E aí a gente vai e faz a obra do Senhor e glória a Deus, né? Então, a terceira parte da segunda parte, Jonas começa versículo 4 a 10, que seria a pregação de Jonas, né? Então ele fala assim, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e os seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as forças e deixem os maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista que eles fizeram como abandonaram seus maus caminhos e Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Então o que a gente está vendo aqui? Coisas importantes para a gente falar aqui é o seguinte. Primeiro, o Nínive era muito grande. Para você percorrer direto, daria 3 dias. Então Jonas percorreu muito mais do que 3 dias para ele ir parando e pregando. Né? Parar e pregar dá trabalho, porque tem toda uma abordagem. Né? Então, assim, provavelmente levou mais que isso. A questão dos 40 dias, é interessante você ver que o número 40, ele sempre traz a ideia de provação. 40 dias no deserto, 40 dias do dilúvio, né? Então, 400 anos de silêncio de Deus. O número 40 vai sempre trazer uma ideia de provação. E aqui está tendo uma provação desse povo para eles. Né? Um relato que eu vi num comentário, não lembro aonde, que eu li, mas que falava que no meio da pregação sobre o julgamento de Deus em Nínive, houve um grande eclipse, onde escureceu tudo durante o dia na cidade de Nínive. E de uma certa maneira esse foi um sinal que Deus trouxe para os ninivitas, para eles falarem,
O que esse Jonas está falando é real. E aí houve sim uma conversão em massa do povo de Nínive, né? E aí eles se converteram e se entregaram ao Senhor. Vamos terminar o capítulo 4 só para vocês entenderem a ira de Jonas diante da compaixão de Deus. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Pessoal, por que você acha que Jonas ficou bravo? Porque o Jonas queria ver a casa pegar fogo, pessoal. O Jonas queria ver a casa pegar fogo. O Jonas queria ver... Você já viu gente que quando tem um acidente de carro na rua, para devagarzinho para querer olhar? Ai, me dá uma raiva isso, pessoal. Passa logo, mano. Roda esse trânsito aí. Você fica... Ai, meu Deus, deixa eu ver o sangue na rua. Deixa eu ver. Às vezes é isso, pessoal. O Jonas ficou bravo porque a cidade não foi destruída. E ele queria ver um show pirotécnico lá em Nínive. Ele queria ver o fogo, assim como desceu em Sodoma e Gomorra. O Jonas queria ver o fogo descer sobre Nínive. Então isso significa, pessoal, olha só, isso tem várias coisas importantes. Isso significa que Jonas, ele não acreditava nem na mensagem que ele tinha trazido para os ninivitas. Ele só tinha obedecido aquilo que Deus tinha falado. Deus mandou ele fazer, ele fez. Mas ele queria ver o circo pegar fogo. Você entende? Então, é importante que você veja que o profeta não é perfeito. Que o pastor não é perfeito. Que ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Jonas teve ele ficou profundamente descontente, enfureceu-se, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometeste castigar, mas depois arrependeste. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Jonas ficou bravinho com Deus porque o Jonas não viu a destruição de Nínive. Jonas queria ver. E o Jonas falou, é por isso que eu fugi mesmo, porque eu sabia que você ia ser bonzinho e você ia poupar aquela cidade. Olha só a carnalidade de Jonas. Jonas era um cara extremamente carnal. Brigou com Deus, apontou o dedo para Deus, para as virtudes de Deus. Olha só, o Jonas estava bravo por causa das virtudes de Deus. De certa maneira, pensa assim, né? Vamos pensar numa situação hipotética. Um ladrão roubou a tua casa. E aí Deus teve misericórdia daquele ladrão. Aí você fala assim, como assim? Deus não pode ter misericórdia desse ladrão. Deus tem que castigar, Deus tem que matar ele. Era mais ou menos isso. Você entende? Jonas ficou bravo com Deus. Aí o Senhor respondeu. O Jonas ficou bravo a ponto de falar, eu tiro a minha vida, não quero mais viver. Ah, se fosse eu, Deus. Ah, se fosse eu. Ia esmagar esse Jonas com meu dedinho fácil. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? E eu quero fazer essa pergunta para vocês, pessoal. Você tem alguma razão para o seu descontentamento na sua família? Você tem alguma razão para o seu descontentamento das suas briguinhas que você tem com Deus? Você tem algum descontentamento contra alguma falha que Deus fez, que Deus não te abençoou e que você está passando por alguma dificuldade? Você tem alguma razão para sua fúria? Tem? Não tem. Versículo 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Olha só, o Jonas ainda estava esperando que a destruição caísse na cidade de Nínive. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Olha, mesmo na rebeldia interna de Jonas, Deus ainda traz um momento de graça, um momento de sossego e de bênção na vida do Jonas. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se.
Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. E com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mais uma vez o Jonas reclama da sua vida. E reclama porque ele quer morrer por quê? Porque tá calor. Pessoal, hoje vai ser um dos dias mais quentes aí da primavera. Não reclame do calor de hoje, pessoal, por favor. Não reclame, agradeça a Deus. Ah, porque tá quente. Ah, porque eu não aguento mais. Ah, quero morrer porque tá quente. Pessoal, mais uma vez, pergunta de Deus. Você tem alguma razão para tua reclamação? Você tem alguma razão para tua murmuração da vida? Não tem, né, pessoal? E eu acho que a gente pode voltar aqui para Jó e entender a frase de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu uma sombrinha, glória a Deus. Ele tirou a sombrinha, glória a Deus. Né? Mas Jonas não entendia isso. Respondeu Deus: sim, tenho, estou furioso. Não, versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não lhe sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pessoal, esse aqui é o único livro que termina com uma pergunta de Deus. E eu acho que o profeta Jonas traz para a gente essa reflexão. Deus está perguntando para você: você tem algum motivo para reclamar da tua vida? Você tem algum motivo para ficar bravo com Deus? Ah, Deus, você é um estraga-prazer. Eu tinha um planejamento nesse ano. Eu ia planejar minhas férias, a minha viagem, e você estragou tudo por causa dessa pandemia. Você tem algum motivo para ficar bravo com Deus? E se o Jonas, não fez nada para aquela planta crescer, não fez nada para ela trazer uma bênção e depois ela sumiu, quanto mais para um monte de pessoas que estão morrendo, perdidas, indo para o inferno. Você não vai ter compaixão por elas? Fica essa pergunta para você. O que você vai fazer com essa mensagem da salvação que está no seu coração? Você vai guardar ela só para você? Você vai falar assim: já que eu estou salvo, deixa eu ver os outros morrerem no inferno? Não. Nós precisamos entender nosso papel de levar a mensagem de Deus para as pessoas que precisam da salvação. Amém? Beleza, pessoal, já passei 5 minutos aqui. Vamos orar e vamos terminar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua mensagem de Obadias, porque o Senhor se preocupa com as nossas famílias, o Senhor se preocupa em vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor. Que Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração, que nós não sejamos soberbos e orgulhosos, mas que nós possamos estar quebrantados diante do Senhor, pedindo perdão de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e de tudo aquilo que nós temos visto de errado em nossas vidas. Deus, obrigado pela história de Jonas também e por essa palavra tão poderosa e tão forte, tão atual nas nossas vidas. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um aqui que está estudando a tua palavra, que o Senhor possa restaurar o nosso ânimo e nos fortalecer no Senhor. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam no WhatsApp depois, para eu poder responder para vocês, que agora eu tenho um compromisso, vou ter que sair, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e obrigado pela dedicação de vocês em estudar a palavra, em estar junto aí na palavra, tá bom? Deus abençoe, pessoal. A gente se vê amanhã, hein? Amanhã é um outro livro e a gente continua aí a nossa jornada, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.